1, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor por tudo que nós já podemos fazer, Senhor, nesse encontro pactual, nessa comunhão com o Senhor. E agora, Senhor, nós rogamos ao Senhor, por meio das palavras do Salmo que nós cantamos, que nossa alma espere em Ti, Senhor. E nós esperamos em Ti, Pai. Esperamos receber do Senhor o Teu alimento. Esperamos receber do Senhor a Tua instrução, o Teu conforto. Senhor, a Tua palavra nos lembra lá em Ezequiel 37, que o Senhor ressuscita os mortos pela Tua palavra, Senhor. E ali nos era anunciada a grandiosa obra do novo nascimento, da restauração. Por essa palavra, por essa mesma palavra, Senhor, nós rogamos, fortalece-nos, vivifica-nos, Senhor. Traz vida àqueles que necessitam de vida, consolo àqueles que necessitam de consolo, repreensão aos que necessitam de repreensão. Mas que em tudo, Senhor, nós contemplemos a Tua glória e o Senhor seja mais amado em nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós iniciamos a exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. E nós vimos que Paulo, ele escreveu essa epístola a fim de se apresentar àquela igreja que estava em Roma, uma importante cidade do Império Romano, visto que era a capital do Império Romano. Então ele escreve essa epístola para se apresentar a essa igreja como apóstolo aos gentios, a fim de ter o apoio dessa igreja para que ele pudesse pregar o Evangelho também na Espanha. Mas não apenas Paulo se apresentava, irmãos, ele apresentava o Evangelho que ele pregava. E além de apresentar a ele mesmo e o Evangelho que ele pregava, ele na epístola trata de problemas comuns na igreja do primeiro século entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Então nós vimos, irmãos, que o ponto central que o apóstolo Paulo estabelece aqui na epístola de Romanos é que Deus está ativamente engajado na restauração da honra da sua glória, que foi profanada por causa do pecado. O livro de Romanos fala da glória de Deus, que é restaurada por meio do Evangelho, por meio da obra de Cristo. Então, irmãos, nós vimos que do versículo 1 ao versículo 3 desse primeiro capítulo, Paulo nos diz o que é o Evangelho. O Evangelho não é a doutrina da justificação pela fé. Nós amamos essa doutrina, mas ela não é o Evangelho. O Evangelho não é a adoção. O Evangelho não é a santificação. O Evangelho é, conforme o apóstolo Paulo diz, irmãos, a obra de Deus por meio do seu Filho, que é plenamente Deus e plenamente homem. Portanto, nós vimos que aquilo que Cristo é, o seu ser e a sua obra, constituem o Evangelho. É isso que é o Evangelho. E dele emana todas as outras bênçãos, conforme a linguagem do nosso breve catecismo. Os benefícios do Evangelho, os benefícios da obra de Cristo, a justificação, a adoção, a santificação, etc. E nós vimos também, irmãos, que Paulo, ele procura mostrar para a igreja como que o Evangelho, ele afeta profundamente a vida da igreja, irmãos. E aqui, já no versículo 5 ao 7, nós percebemos esses aspectos do Evangelho afetando a nossa vida, irmãos. Esse primeiro momento que nós vemos, queridos, do versículo 1 ao versículo 7, é o que nós chamamos nas epístolas de apresentação. O apóstolo, ele se apresenta, os apóstolos, eles tinham esse costume de saudação para aqueles a quem ele estava escrevendo. As saudações, irmãos, elas tinham uma apresentação do autor,
uma descrição do destinatário e um rogo de bênção, né? O autor rogava bênção sobre aquelas pessoas. E aqui, irmãos, hoje, no versículo 5 ao 7, nós temos Paulo falando acerca de quem ou a quem ele está escrevendo e também falando acerca das bênçãos que ele roga sobre essa igreja. De forma, irmãos, que o Senhor quer nos ensinar nesse texto, nessa noite, queridos, que no Evangelho, a igreja amada por Deus foi chamada para ser santa, obediente e propriedade de Cristo, gozando assim da graça e da paz do Senhor. Perceba, irmãos, o que Paulo nos ensina aqui, de maneira resumida, é que no Evangelho, o crente foi chamado, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, foi chamado para ser santo, obediente e pertencer a Cristo, gozando da graça e da paz de Deus. Portanto, queridos, vejamos esse primeiro momento quando Paulo diz acerca sobre quem é a quem ele está escrevendo. Quando Paulo nos mostra que os crentes são chamados para ser obedientes, santos e propriedade de Cristo. Pensando comigo, queridos, no versículo 5, Paulo diz: eu fui constituído apóstolo para chamar dentre os gentios para a obediência por fé. No finalzinho do versículo 6, vocês são chamados para ser de Jesus. No finalzinho, no meio do versículo 7, vocês foram chamados para serem santos. Paulo, irmãos, após definir o que é Evangelho, queridos, ele passa a mostrar qual é a finalidade do Evangelho na nossa vida, irmãos. O Evangelho, ele envolve chamado. E no texto, irmão, de 7 versículos, Paulo repete 4 vezes a palavra chamado, para mostrar que a obra do Evangelho envolve intimamente um chamado de Deus para com o seu povo. Mas para o que o Senhor me chama, irmãos? Qual é a finalidade do chamado de Deus, queridos? Nessa epístola, irmãos, Paulo ele se preocupa em mostrar para esses crentes como que o Evangelho ele não é uma ideia abstrata. O Evangelho não é uma filosofia humana. O Evangelho ele não está no campo das ideias. Não. O Evangelho afeta profundamente quem nós somos e o que nós fazemos. Ele mostra isso por meio desses 3 chamados, irmãos. Porque os atos salvadores de Deus, cujo ápice é o Evangelho, é o ser e a obra de Cristo, tem significado profundo para vidas cotidianas de pessoas como nós, pessoas comuns. O Evangelho, irmãos, afeta tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida. Deus nos criou, queridos, com um propósito. O pecado, ele corrompeu esse propósito. Na obra da redenção, Deus restaura esse propósito em nós, queridos. Portanto, o Evangelho é esse restaurado propósito que Deus havia nos dado. E no chamado que Ele nos faz por meio do Evangelho, esse propósito é colocado no seu devido lugar. Pelo Evangelho, Deus nos chama para sermos o que Ele quer que nós sejamos, irmãos. O que Ele quer que nós sejamos. E como nós vimos, queridos, Paulo fala aqui de 3 chamados. O primeiro, no versículo 5, nós somos chamados para a obediência por fé, ou seja, uma obediência que emana da fé, uma obediência que é fruto da fé. A NVI ela explica bem, ela traduz bem essa ideia. Ela diz: por meio e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O segundo chamado é o chamado para sermos de Jesus Cristo, isto é, somos propriedade de Cristo, nós pertencemos a Cristo. E o terceiro, irmãos, é o chamado para sermos santos. Isso significa sermos separados do pecado, não nos contaminarmos com o pecado. Portanto, irmãos, são esses 3 chamados, 3 expressões, 3 chamados, que no final, irmãos, significa a mesma coisa. São 3 aspectos distintos de uma mesma coisa. E isso fica muito mais claro quando nós entendemos o propósito final de tudo isso, que o apóstolo Paulo nos diz, que já nós destacaremos, irmãos. Portanto, somos chamados para a obediência que vem e é fruto da fé. Somos chamados para sermos santos. Somos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, irmãos. O primeiro aspecto desse chamado, irmãos, da obediência que vem pela fé, que o apóstolo Paulo nos mostra, está intimamente ligado, queridos, com a estrutura do pacto
da graça, desde depois da queda, irmãos. Muitas pessoas pensam que a fé necessariamente exclui a necessidade de nós obedecermos a Deus, mas o princípio é exatamente o contrário. É da natureza da fé que nós obedeçamos a Deus. Desde que o homem caiu, irmãos, e o Senhor firmou o pacto da graça, pelo qual os homens só podem ser salvos por meio de Cristo, é da natureza da fé a obediência. Aquele que crê em Cristo vive para obedecer a Cristo. É a obediência que é fruto da fé, que decorre da fé. E nós temos diversos exemplos disso na Escritura Sagrada, irmãos. Por exemplo, Noé, ele creu na palavra do Senhor quando ele anunciou o juízo que derramaria sobre aquele mundo. Mesmo sem nunca ter visto chuva, ele creu que o Senhor assim faria. E o que essa fé o levou a fazer? O levou a obedecer ao Senhor e construir durante 120 anos uma arca. Nós temos Abraão, irmãos, que ouviu o chamado do Senhor para que ele saísse da sua terra, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 4. Ele é o pai da fé, é um dos maiores tipos e exemplos da fé. Ouviu a palavra de Deus e creu na sua promessa. Mas ele parou aí? Não. O Senhor prometeu a ele creu na promessa do Senhor e obedeceu. Saiu da sua terra e foi habitar em outra terra. Veja por favor Hebreus capítulo 11, versículo 8. É exatamente isso que o autor aos Hebreus nos diz, irmãos. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, perceba, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, obedeceu. Aquele mesmo que o apóstolo Paulo traz no capítulo 4 como sendo o pai da fé, também é o maior exemplo da obediência que decorre da fé. É exatamente isso, irmãos, que Tiago no capítulo 2 vai fazer. Ele cita Abraão como exemplo de aquele que creu e obedeceu. No contexto de Tiago, os crentes estavam dizendo: você não precisa obedecer a Deus, você já tem a fé, isso é suficiente. Tiago disse: não, porque da natureza da fé a obediência que decorre da fé, irmãos. A obediência, queridos, que provém da fé é a resposta ao Evangelho, é a resposta que o Evangelho exige ao chamado de Deus. A fé conduz inevitavelmente a uma vida de obediência, irmãos. Isto é, há uma busca incessante em obedecer a Deus, mesmo com as nossas lutas internas, queridos. Mesmo nós lutando com o velho homem dentro do nosso coração, mesmo o velho homem tentando tirar o trono que pertence somente a Deus, ainda assim, por sermos nova criatura, por ser da natureza da fé que nós depositamos em Cristo, nós buscamos obedecer ao Senhor, queridos. Cristo não pode ser, irmãos, Salvador daqueles que Ele não é Senhor. Aqueles que não o veem como Senhor também não têm como Salvador, irmãos. As duas coisas andam juntas. Aquele a quem Cristo salva como Salvador, o obedece como Senhor. Se eu vejo um Cristo gracioso, eu preciso também ver um Cristo Senhor que me chama para obedecê-lo, irmãos. Nenhum coração que não tenha sido salvo por Cristo, irmãos, pode obedecer a Cristo. A obediência, queridos, não é a obediência pela obediência. A Escritura fala: nenhum homem pode obedecer a Deus de maneira agradável se não for salvo por Cristo. Porque por mais que a nossa obediência seja imperfeita, e ela é aceita por meio de Cristo. É por isso, irmãos, que a obediência ela precisa decorrer da fé. É a obediência que vem da fé, queridos. A obediência, irmãos, é o cheiro daqueles que foram perfumados com o perfume da fé salvadora. Quando nós chegamos perto de alguém que foi perfumado com esse perfume, o que nós esperamos, queridos, é ver o cheiro da obediência, de um coração que quer agradar ao Senhor, que foi alcançado pelo Evangelho, porque esse Evangelho restaurou o propósito da nossa existência, que é obedecermos ao Senhor e vivermos para a sua glória, irmãos. Essa obediência, irmãos,
que vem pela fé, ela se opõe radicalmente à obediência que vem pela carne. A primeira, que vem pela fé, ela é chamada, nós podemos chamar de obediência evangélica. A segunda, ela é a obediência legalista. A obediência evangélica, irmãos, ela obedece por causa do evangelho e fundamentado no poder do evangelho. A obediência legalista não. A obediência legalista, ela obedece por causa de si mesma. Ela quer ter méritos diante de Deus. E ela o faz não no poder do evangelho, mas no poder do seu próprio braço. Portanto, irmãos, o primeiro aspecto do chamado de Cristo para nós, queridos, é a obediência pela fé. A obediência que decorre pela fé, irmãos. O segundo aspecto, queridos, é pertencermos a Jesus. Nós somos chamados para pertencermos a Jesus. E os irmãos lembram bem que essa é exatamente a linguagem no Antigo Testamento, queridos. Abram, por favor, Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Veja o que o Senhor fala: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Queridos, o apóstolo Pedro pega o mesmo conceito e o repete lá na sua epístola. Por favor, 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9. Esse mesmo conceito de pertencimento, de propriedade aqui é repetido, irmãos. E ecoando o texto de Êxodo que nós acabamos de ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vemos hoje pela manhã, Tito capítulo 2, versículo 14, quando Paulo diz que o Senhor Jesus nos redimiu para sermos propriedade, povo exclusivo seu, dedicado às boas obras, irmãos. E o terceiro aspecto, queridos, nós somos chamados para a obediência pela fé, nós somos chamados para pertencermos a Cristo, mas nós também somos chamados para sermos santos. E exatamente é a mesma linguagem que o Senhor traz lá do Antigo Testamento. Abra, por favor, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Veja, por favor, esse texto. Levítico 11, versículo 44. O Senhor nos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Portanto, irmãos, a mesma ideia no Antigo Testamento é repetida aqui para a igreja no Novo Testamento. Vós sois santos, vocês foram chamados pelo Evangelho para serem santos, irmãos. Agora, esses três chamados, queridos, como eu disse, eles podem ser entendidos como uma única coisa. E o propósito fundamental, ou melhor, o propósito supremo deles é manifesto nessa expressão aqui. Romanos capítulo 1, por favor, volte lá comigo. Quando Paulo diz, no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Essa expressãozinha, irmãos, por amor do seu nome, no grego, ela é posta no final de toda essa sentença, para mostrar que a obediência pela fé dentre todos os gentios é, literalmente no grego, por causa do seu nome, para o seu nome. O ponto aqui, irmãos, é que esses chamados que nós recebemos do Evangelho, que nos fazem ser o que nós somos, eles têm um único propósito. Eu sou chamado para ser santo,
eu sou chamado para obedecer pela fé, eu sou chamado para pertencer a Cristo. Mas esses três chamados podem ser resumidos num único ponto. Tudo isso por causa do nome de Cristo. Isto é, para que o nome de Cristo seja glorificado. Seja glorificado, irmãos. Nós somos chamados para vivermos para a glória do nome de Cristo, irmãos. Sermos obedientes com a obediência que decorre da fé, pertencermos a Cristo e sermos santos, irmãos, é viver para a glória do nome de Cristo. É exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo também nos diz. Veja comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, por favor, abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Paulo diz: exortamos, consolamos e admoestamos, para que viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que vos chama para o seu reino e glória. E Paulo repete a mesma coisa, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 1. Vocês são chamados a viverem de maneira digna da vocação que vocês receberam, para que Cristo seja glorificado. Para que Cristo seja glorificado, irmãos. Dentro disso, queridos, a pergunta que nós devemos fazer é: para a glória de quem eu e você temos vivido? Para a glória de quem eu e você temos vivido? Esse princípio, esses chamados, regem a nossa vida, regem as nossas decisões ou não? Nós vivemos para que o nome de Cristo seja glorificado, irmãos, ou para que o nosso próprio nome seja glorificado nessa terra? Para que eu seja amado e adorado pelas pessoas, para que meu nome se perdure sobre essa terra. Irmãos, para a glória de quem nós temos vivido. Eu já falei para os irmãos que a tentação de nós roubarmos a glória que pertence somente a Deus não está somente naqueles que estão diante das pessoas, como os pastores, os presbíteros, os políticos. Eles são e são muito tentados a isso. Mas a tentação de vivermos para a glória do nosso próprio nome, irmãos, é comum a todos. Porque é da natureza do nosso coração queremos roubar a glória que pertence a Deus. Quando nós trabalhamos para sermos ricos, para que o mundo nos conheça como ricos, eu estou trabalhando para que o meu nome seja glorificado. Quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, para que as pessoas vejam que eu obedeço a palavra de Deus, e não para que Cristo seja glorificado, eu estou vivendo para que meu nome seja glorificado. Para a glória de quem, irmãos, nós temos vivido? Viver para a glória do nome de Cristo, irmãos, é viver viver em obediência que emana da fé. E só vive a glória de Cristo aquele que procura obedecer a sua palavra. O que então, queridos? O Senhor tem nos instruído continuamente, diuturnamente, dia do Senhor após dia do Senhor, que você tem desconsiderado, irmão. Viver para a glória de Cristo, irmãos, é viver dessa forma. É extremamente estranho, querido, que eu testemunhei em Natal há alguns anos, no período da minha adolescência. Havia uma mentalidade em um grupo de jovens, por aqui pela cidade, em que viam a obediência como algo que não fazia parte da fé. A fé era extremamente intelectual, rebuscada, mas a vida era desprezada, irmãos. Quase que como um gnosticismo moderno. E tentar viver a fé cristã para eles, logo eles apontavam o dedo e diziam: você está espiritualizando demais as coisas. Você está querendo ser puritano demais, irmãos. Para esses, queridos, normal era terminar as reuniões de jovem e ir para bares. Normal era ouvir o seu pastor falando palavrão do púlpito. Normal era os jovens terem relações sexuais com a aprovação do seu pastor, dizendo: vocês vão casar mesmo? Qual é o problema? Normal era o jovem postar um vídeo no YouTube requebrando com as nádegas viradas para a câmera. Irmãos, eu estou falando de igrejas presbiterianas perto de nós, que desconsideraram e desprezaram essa verdade da Escritura Sagrada. Se eu creio em Cristo,
se eu tenho uma fé em Cristo, espera-se do povo de Deus a obediência a Cristo. A obediência que vem e decorre da fé, irmãos. A obediência que vem e decorre da fé. Desprezar a obediência à palavra de Deus, a obediência que é esperada pela fé, é tão anti-evangélico quanto desprezar a justificação pela fé, irmãos. Vivermos para a glória do nome de Cristo, queridos, é sermos santos. Mas como, irmãos? Como nós seremos santos se nós amamos nos entregar aos nossos pecados? E nisso, querido, aqueles que amam, dizem com sua boca que ama Cristo e professa a sua fé em Cristo, mas vive como se não pertencesse a Cristo, são como porcos lavados, estão limpos por fora, mas por dentro amam a lama. Amam estar safurdando na lama e mergulhado nela, queridos. Nós somos chamados para viver para o nome de Cristo. E ao sermos chamados no Evangelho, nós devemos ser chamados também para sermos santos, irmãos. Pertencermos a Ele e a Ele somente. A não nos entregarmos a nenhum outro Deus ou ídolo que esteja em nossos corações, irmãos. Nós somos chamados, queridos, a falar como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se nós não vivemos, irmãos, para a glória de Deus, nós não temos nenhum outro objetivo de vida, queridos. Nós não temos nenhum outro objetivo pelo qual nós devemos viver. Nós somos criados, irmãos, para viver dessa forma, para a glória de Deus. Nós somos redimidos para viver para a glória de Deus, irmãos. A vida que não é vivida para a glória de Deus é uma vida sem sentido, é uma vida vazia. Ou, irmãos, nós nos entregaremos às coisas desse mundo por causa dessa falta de sentido na vida. E isso pode ser feito por meio de uma entrega demasiada ao trabalho pelo trabalho, ao dinheiro pelo dinheiro, para gastar comigo mesmo ou com os meus prazeres, ou até mesmo manifestado isso na entrega de prazeres continuamente, nas farras, nas bebedeiras, nas relações sexuais ilícitas. Por que isso? Porque as pessoas buscam um propósito de vida que não é aquele para o qual elas foram criadas. Elas precisam viver para a glória de Deus, irmãos. Nós fomos criados para isso. Do contrário, se nós alterarmos esse propósito da nossa vida, esses 3 chamados que nós recebemos no Evangelho, ou nós viveremos para esse mundo, ou nós então cairemos em desespero, depressão, angústia, porque a vida não faz sentido. E realmente, irmãos, a vida debaixo do sol, conforme o autor Eclesiastes diz, não faz o menor sentido. Mas uma vida que é vivida para além do sol, a vida que é vivida para a glória de Deus, ela é a única que tem sentido. Ela é a única que tem sentido. Portanto, irmãos, rejamos a nossa vida por esse princípio, por esses chamados que nós recebemos no Evangelho. Obedecermos pela fé, sermos santos e pertencermos a Cristo. E tudo isso no trabalho, nas finanças, na família, na igreja, no casamento, na educação de nossos filhos, na política, em tudo, irmãos. O princípio, queridos, aqui, percebam bem, não é façam para ser, mas é porque nós somos, então nós fazemos. Porque nós fomos chamados para a obediência pela fé, para sermos santos e para pertencermos a Cristo. Então, nós assim agimos, nós assim fazemos. Queridos, esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos mostra sobre os efeitos do Evangelho já em nossa vida. Os 3 chamados que nós recebemos no Evangelho. Agora, a segunda questão, irmãos, que o apóstolo nos ensina aqui, está no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Depois, irmão, de Paulo nos falar que o crente ele é chamado com esse tríplice chamado, por assim dizer, com esses 3 chamados, Paulo nos mostra 2 outras coisas que o Evangelho nos traz enquanto crentes. A primeira é que nós somos amados de Deus. A segunda é que nós temos em Deus graça e paz, irmãos. E essas 2 coisas, queridos, são fundamentais para o Evangelho. Paulo, ao falar do amor de Deus por nós, nos mostra o fundamento, o que é fundamental para o Evangelho, irmãos. Você pode ouvir tudo isso que nós falamos aqui anteriormente sobre os chamados e dizer: como é que eu vou viver isso? E essa é a angústia do nosso coração, irmãos. Nós deparamos com esses chamados do Evangelho e contrastamos isso com as fraquezas do nosso coração. O quão horrendo é o nosso coração, irmãos. E nós nos angustiamos e perguntamos: como eu vou viver esses 3 chamados, irmãos? Aqui então, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra qual é o fundamento do chamado: a força para a nossa fraqueza, a motivação para o nosso desânimo. E o fundamento é esse, irmãos: vocês são Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, amados de Deus. Amados de Deus. Esse é o fundamento, irmãos. Nós somos, irmãos, amados do Senhor. E perceba que no texto, ser amados de Deus vem antes de sermos chamados para ser santo. Essa ordem literária no texto é exatamente a ordem, irmãos, na nossa vida espiritual. Primeiro eu sou amado por Deus e depois eu sou chamado para ser santo. Eu não vou ser santo para então ser amado por Deus, mas porque eu já fui alvo do amor de Deus, irmãos. É extremamente lamentável, queridos, o que algumas pessoas fizeram ao criar a imagem de Deus Pai como um Deus extremamente terrível, um Pai muito ranzinza, que o Deus Filho precisa ficar tentando convencer o Pai para que Ele ame o seu povo. Ama, Deus Pai, ama esse povo, ele é pecador, mas eu morri. Irmãos, não é isso que a Escritura nos diz, irmãos. Nós somos amados de Deus e em toda a Escritura, especialmente no Novo Testamento, essa verdade fica clara. Deus enviou Jesus Cristo porque nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo fala, irmãos, em Efésios capítulo 1, que no amor de Deus nós somos eleitos antes da fundação do mundo. No amor de Deus. Paulo fala, irmãos, que Cristo tornou essa comunicação desse amor efetiva e possível. Mas em Cristo, Deus nos amou. Conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, quando nós ainda éramos pecadores. Paulo diz: veja com grande amor com que o Pai nos amou. Nos deu o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, irmãos, nós somos amados de Deus, irmãos. Deus Pai nos amou, e essa é a causa de toda a obra da redenção. Deus Filho nos amou, e esse amor é a causa de toda a sua disposição em se humilhar, em padecer, em sofrer tormentos e ser abandonado pelo próprio Pai. O Espírito Santo nos amou, irmãos, e essa é a causa do Espírito Santo habitar em nossos corações, aplicando toda a obra da redenção, irmãos. Preste atenção, irmãos, ao título que o apóstolo Paulo dá para esses irmãos: amados de Deus. Amados de Deus. Irmãos, esse título e esse status, queridos, é melhor e maior que qualquer status ou título que esse mundo possa nos dar, irmãos. O título de presidente dos Estados Unidos não é nada diante desse título que o apóstolo Paulo disse que as igrejas de Cristo têm. Elas são amadas de Deus. O título de homem mais rico do mundo, a mulher mais linda do mundo, não são nada diante desse título, desse status. Amados de Deus. Quando nós morrermos, irmãos, todos os títulos e status que nós tivermos nesse mundo morrerão conosco, acabarão aqui. No dia do juízo, um único título e um único status que terá algum valor é
ou amado de Deus, ou não amado de Deus. É por isso, irmãos, que não é pouca coisa Paulo dizer que a igreja de Cristo é amada de Deus, irmãos. Nós nos alegramos em termos os títulos desse mundo, muito mais nós devemos nos alegrar com esses títulos, irmãos, e com esse estado. É por essa razão que nós não temos a ira de Deus vindo em nossa direção, irmãos. É por essa razão que o Senhor nos adota em sua família e nós somos chamados de filhos, como o apóstolo João fala. Os títulos e estados desse mundo se findam, mas eternamente nós seremos chamados de amados de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós somos amados de Deus? A Escritura nos mostra, queridos, que o Pai, Ele ama o Filho. É uma das coisas que mais se repete no Evangelho de João. O Pai, Ele ama eternamente, infinitamente ao Filho. E nós recebemos o amor do Pai, irmãos, porque isso tem tudo a ver com o Evangelho. É somente por meio do Evangelho que um homem pecador pode ser chamado de amado de Deus. Amado por Deus. Por causa de Cristo, irmãos. Porque Deus derramou e derrama infinitamente, eternamente o seu amor em Cristo. Nós recebemos esse amor de Deus porque nós estamos unidos em Cristo. Porque Cristo é o objeto desse amor e nós estamos unidos a Ele, irmãos. Nós gozamos do amor de Deus. Nós também somos o objeto do amor de Deus. Fora de Cristo não há amor de Deus. Se você alguma vez já ouviu, ou já creu, ou crê, que se você está fora de Cristo e ainda assim Deus te ama, você crê numa mentira de Satanás. Não há amor de Deus para com os homens fora de Cristo. Deus não ama todos os homens fora de Cristo, irmãos. Deus ama somente ao seu povo que está em Cristo, queridos. Deus pode amar sim, providencialmente a sua criação, sustentando os homens. E é por isso que o Senhor fala, nós temos isso em vários cantos da Escritura Sagrada, que Deus manda sol sobre justos e injustos, chuva sobre justos e injustos, mas isso não é o amor salvífico de Deus, o verdadeiro amor que importa, porque no dia do juízo, mais uma vez, essa providência cessará, e a providência de Deus continuamente, eternamente será punindo aqueles que não foram objeto do seu amor, irmãos. Portanto, é somente por meio de Cristo, irmãos, que nós somos amados de Deus. Cristo tomou a nossa carne para que nós fôssemos objetos desse amor, eternamente amados de Deus. Sabe qual é a implicação disso, irmãos? O apóstolo Paulo fala logo em seguida: a vocês que são amados de Deus, e somente a vocês, ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Queridos, o povo que foi alcançado pelo Evangelho, ele não é simplesmente chamado para a obediência e depois Deus fala assim: te vira, já chamei, te vira agora. Não é isso, irmãos. Nós temos aqui no Evangelho, irmãos, na redenção, a mesma estrutura da criação. O que acontecia na criação, irmãos? Como nós vimos em Gênesis capítulo 1, Deus chamava as coisas à existência pelo seu chamado, pela sua palavra, as coisas passavam a existir. E pela sua palavra, as coisas eram o que deveriam ser. Mas Deus não simplesmente chamou pela palavra, criou pela palavra e ordenou pela palavra. Nós vimos em Gênesis isso, uma outra coisinha que Deus fez. Deus abençoou a sua criação. A bênção de Deus, irmãos, na criação capacitava a criação a ser aquilo que o Senhor criou ela para ser, aquilo que o Senhor chamou ela para ser. A mesma coisa acontece na redenção, irmãos. O Senhor nos chama pela palavra para uma nova criação em Cristo. O Senhor pelo Evangelho nos chama e nos diz: vocês têm que ser assim, obedecer pela fé, santos e pertencerem a Cristo. Mas não para aí, irmãos. O Senhor derrama sobre nós a sua bênção, que nos capacita a sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Graça e paz. Graça e paz. A graça e a paz de Deus, irmãos, não são dadas a qualquer um. A graça e a paz de Deus são dadas somente, irmãos,
aos favorecidos de Deus. Os inimigos de Deus não gozam da sua graça e da sua paz, gozam da sua ira, da sua fúria. Mas aqueles que são amados de Deus gozam da graça e da paz. É isso, irmãos. Por favor, abram em Números, capítulo 6, versículo 22 a 26. É isso que o Senhor ensina ao povo de Israel. Por meio dessa bênção, que nós chamamos de bênção araônica, pela qual o Senhor abençoaria o povo de Deus. Veja o que ele diz nessa bênção. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarás os filhos de Israel, dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós que éramos, irmãos, inimigos de Deus por natureza, filhos da ira por natureza, agora gozamos no Evangelho da graça e da paz de Deus. E é isso, queridos, é isso que nos capacita e nos habilita a vivermos em conformidade com o que o Senhor nos chama. Querido, você é amado de Deus? Você é amado de Deus? Então se alegre nisso, irmão. Se alegre nessa verdade. Nós somos amados de Deus. Velhos como eu e você, pecadores como eu e você, somos alvos não da ira merecida, mas do amor imerecido de Deus, irmãos. Se nós nos alegramos com os títulos desse mundo, muito mais nós deveríamos nos alegrar com esse estado. Nós somos amados de Deus, irmãos. Isso deve fazer com que eu e você reinterpretemos tudo na nossa vida a partir dessa verdade, irmãos. Ser amado de Deus, queridos, não é estar sempre com saúde. Ser amado de Deus não é estar sempre com a conta bancária cheia. Ser amado de Deus não é estar sempre em prosperidade financeira. Esses pregadores, falsos profetas que levantam a sua voz para dizer que ser amado de Deus é ter essas coisas, não sabem nada do Evangelho e nem da Palavra de Deus. Desconsideram o nosso próprio Senhor e Salvador, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, que foram amados de Deus, mas que foram desprovidos de tudo nesse mundo, consideraram tudo nesse mundo como nada, para poderem amar ao Senhor e conhecerem a Cristo, irmãos. Ser amado de Deus, queridos, não é essas coisas. Ser amado de Deus, queridos, é gozar do seu eterno favor, eternamente. Nós não estaremos debaixo da presença de Deus em ira, mas eternamente nós estaremos debaixo da presença de Deus graciosa, amorosa para conosco, irmãos. Ser amado de Deus, queridos, é ter dele a sua graça e a sua paz. Esse é o maior favor de Deus aos homens. Os amados de Deus, queridos, podem não ter o conforto que essa vida oferece. Os amados de Deus podem não ter as regalias, tudo aquilo que esse mundo oferece. Mas os amados de Deus têm uma coisa muito maior e melhor. Desde o mais pobre, amado de Deus mais pobre, ao amado de Deus mais rico, ambos gozam da graça e da paz de Deus, irmãos. Se você se sente fraco, querido, para obedecer a Deus, lembre-se do amor de Deus, irmãos. Esse amor conduziu Deus Pai a entregar o seu próprio Filho por nós, irmãos. Por esse mesmo amor, Deus Pai nos socorrerá, nos fortalecerá na obediência à sua palavra, queridos. Pegue então, irmão, se achegue a Ele em santa humildade, com santa ousadia, com base nas próprias promessas dele, dizendo: Deus, eu tenho pecado e caído no caminho e no chamado que o Senhor me deu no Evangelho. Por isso eu clamo pelo teu amor, pelo mesmo amor que desde toda a eternidade foi derramado sobre o Filho de Deus. Dá-me a santificação que teu Filho comprou para mim, porque o teu Filho é minha sabedoria,
nossa santificação e nossa justificação. Com isso, queridos, também nós temos uma marca na nossa luta contra o pecado. Na nossa luta contra o pecado, nós não somos mais o que éramos. Então, na luta contra o pecado, eu não sou um ex-viciado em álcool, um dominado pelo álcool. Eu não sou um dominado pela pornografia, pelo sexo. Eu não sou dominado pelo gasto. Em Cristo, a minha identidade muda, irmãos. Agora, eu continuo lutando contra esses pecados, mas agora eu faço em Cristo. Eu sou chamado, irmãos, para ser aquilo que Cristo disse que eu tenho que ser. Ele redefiniu a nossa identidade por meio da nova criação, nos fazendo ser aquilo que nós deveríamos ser desde o início, irmãos. Se eu estou em Cristo, isso define a minha identidade e guia o que eu sou e guia o que eu faço. Eu sou chamado por Deus para ser santo, obediente e pertencer a Cristo. Eu sou amado de Deus e por isso gozo da sua paz e da sua graça, queridos. Agora você, como eu, talvez todos aqui, você talvez esteja ainda em Adão, como eu e todos aqui já estiveram um dia. E foi chamado para pertencer a Cristo, Adão, mas ele não fez, irmãos. Adão caiu. Talvez você já tenha ouvido o que eu falei agora há pouco, que Jesus te ama, que Deus te ama. Se lhe disseram isso, querido, sem falar da necessidade desse amor de Deus ser dado somente em Cristo, eu preciso lhe alertar. Fora de Cristo, Deus não te ama. Somente em Cristo você pode gozar do amor de Deus. É por isso que nessa noite, querido, se você ainda não pertence a Cristo, o Senhor te chama. Veja o chamado. Creia em meu Filho e goze desse amor e dessa paz que somente os meus amados têm, irmãos. O Evangelho, queridos, é a manifestação desse amor e ele só pode ser dado por meio de Cristo. Como então, irmãos, essas doutrinas são fundamentais para o nosso consolo, queridos? Como o Catecismo de Heidelberg fala em sua primeira pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Sabe qual é a primeira coisa que o Catecismo diz? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E lá no final ele diz: por isso, pelo seu Espírito, ele também me assegura a vida eterna, faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Os chamados de Deus, irmãos, e o que nós somos em Deus, nos deu um consolo para nós caminharmos no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, então, irmãos, e nos fortaleça a partir dessa palavra do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós louvamos, Senhor, a Ti, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por essa obra gloriosa da redenção. Nós que estávamos perdidos, Senhor, e perdemos o caminho em Adão, ouvimos de Ti, Senhor, o Teu chamado. O chamado que vem por meio da pregação da palavra, mas que internamente precisa ser operado pelo chamado do Espírito, Senhor. E o Senhor, sem a nossa participação, Senhor, sem força alguma ou contribuição nossa, operou esse chamado, Senhor, e nos deu e nos restaurou o verdadeiro propósito da existência, Pai. Louvado seja o Senhor, porque nós somos amados de Ti, o Deus que nos ama e derrama o Teu amor sobre Ti, Senhor. E como nós oramos no início, Pai, nós esperamos no Senhor. Nós perguntamos à nossa alma: por que estás abatida, ó minha alma? Porque os Teus inimigos, o Teu pecado, Satanás te afronta. Espera em Deus, espera no amor de Deus, que Ele te fortalecerá para a obediência. Louvado seja o Senhor, Pai, por essas verdades que nos consolam. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.